Vamos esperar mais um pouquinho e eu começo, tá, pessoal? Todo mundo me escutando bem? Sim. Boa noite. Sim. Boa noite. Bom, então boa noite, primeiramente, peço desculpas por não ter tido aula na semana passada, né? Imprevistos acontecem, infelizmente nós não estamos livres de acontecer com qualquer um, né? Mas hoje a nossa aula, a gente recupera a aula de quinta-feira passada, né? E nós temos aula também amanhã, e aí eu já passo para vocês a prova para vocês fazerem, tá? Não esqueça, todo mundo já entregou o trabalho lá, finalizamos aí a entrega de trabalho, né? Já vou estar passando essa semana para pegar os trabalhos de vocês, para fazer a correção. E a prova daí também é a mesma, segue a mesma sequência, tá? Deve ser entregue, ela vai ser posta lá no grupo, vocês vão fazer, e aí vocês entregam pelo e-mail da escola ou presencial lá, né? Entregue lá mesmo. Bom, pessoal, então o nosso conteúdo, vamos iniciar aí o nosso conteúdo. Na fase 2, então, na aula passada, nós trabalhamos os seguintes temas, né? Vimos o texto informativo, as classes gramaticais, tá? A análise sintática interna e as orações coordenadas substantivas, adverbiais, né? E o conteúdo permanece esse ainda. Hoje nós vamos aprofundar mais na questão das orações coordenadas, adverbiais e substantivas. Mas eu sempre faço uma retomada de todo o conteúdo visto, tá? Então, hoje a gente vai começar aí, vou compartilhar aqui. Só um pouquinho. Tô dando uma travadinha aqui. Só me deem o ok 1, pode me dizer só se aparece para vocês, para eu poder... Sim, aparece. Sim, para mim também. Tá. Eu também aparece. Só tá dando uma travada aqui, vou ter que esperar um pouquinho.
Pessoal, peço desculpas, caiu aqui, não sei o que aconteceu, tá? Vocês todos estão me ouvindo? Eu estou. Sim. Tá. Sim. A internet não fica estável agora, tá bom? Bom, como eu estava falando, então, o primeiro conteúdo que nós vimos, tá? Foi o texto informativo.
tá? O que são os textos informativos, então? Só me dá uma pessoa me dá o ok se está vendo a minha tela, porque na última aula eu saí falando e não perguntei se vocês estavam todos ouvindo e vendo. Sim, Tá. eu estou. Então, os Para textos mim não tá informativos... aparecendo. Não? Alguém mais não está vendo? Vamos ver quantos não estão vendo a minha tela. Eu tô vendo. Agora apareceu. Eu tô vendo. Tá. Tá bom. Então, os textos informativos, eles são textos sobre os mais variados assuntos, tá? O objetivo dele é transmitir informação ao leitor, certo? Então, esse texto informativo, o que o termo informar significa, né? Dar conhecimento, ele esclarece, ele elucidar, né? Ele dá ilusões, ele faz com que nós possamos imaginar, ensinar e instruir. Então, o objetivo, o significado da palavra do informar, do texto informativo, são esses significados. Tá? Então, são exemplos de textos informativos as notícias e artigos, né, que a gente encontra no jornal, revista, folhetos informativos dos medicamentos, os rótulos de embalagem alimentares também são textos, se classificam dentro do texto informativo. O texto informativo, ele tem as características próprias dele, tá? A gente não encontra isso em outros textos, em outros gêneros textuais. Então, ele não contém opiniões, ele não contém opiniões, né? E nem nos permite com que nós tirássemos qualquer conclusões sobre eles, tá? Então, eles possuem descrições e explicações. Por isso, a linguagem do texto informativo, tá? Ela precisa ser clara, ela precisa ser objetiva, para que se torne um fácil compreendimento para quem está lendo, tá? Mais uma característica do texto informativo, as classes de palavras que predominam esse gênero textual, são os nomes, os verbos, tá? E o tipo de frase mais utilizada é o declarativo, está declarando, né? Está descrevendo ali. Predomina a terceira pessoa do singular, tá? Os verbos são usados, sobretudo, no modo indicativo, eles nos indicam, eles nos permitem algo. Então, eles predominam na terceira pessoa do singular. Os verbos são usados, sobretudo, no modo indicativo. E quando se escreve um texto informativo, o que ele deve ter, né? Ele tem que pesquisar e recolher informações relevantes sobre o assunto e abordar. Né? Então, esse texto informativo, antes dele ser criado, antes dele ser escrito, ele precisa ter base em pesquisa, né, em outras informações, até para o leitor saber de onde que se é retirado o conteúdo, né, retirado o tema, abordado, né, e o que é relevante, o que é importante passar nesse texto informativo, né, informação escolhida para ser abordada. Ele não dá opiniões ou faz juízos de valor, tá? Ele, nomeadamente, através dos usos de adjetivos valorativos, né? Então, ele descreve aí usando adjetivos, qualidades que valorizam aquela informação a ser passada, tá? Usa a linguagem objetiva, frases declarativas, modo indicativo e a terceira pessoa. Então, quando a gente escreve um texto informativo, nós estamos esclarecendo, ensinando, dando um conhecimento ao leitor sobre um determinado assunto. Certo? Então, os textos informativos são isso. Esse é o primeiro conteúdo abordado lá na nossa fase, aqui na nossa fase 2 e lá no nosso polígrafo, tá? Depois, a gente tem as classes gramaticais, tá? Deixa eu sair um pouquinho aqui. Quando a gente fala, então, nas nossas classes gramaticais, né? Como elas são chamadas, né? Então, são chamados os grupos de palavras isoladamente,
de acordo com as suas características na língua portuguesa, sem levar em consideração a função de desempenhar em uma frase. Então, quando a gente analisa as classes gramaticais, nós vamos classificar elas isoladas, né? Classificar uma por uma, né? Classificar uma palavra dentro daquela classificação estudada. Então, elas são subdivididas em variáveis e invariáveis, ou seja, as palavras que variam, né, que elas podem sofrer mais de um gênero, mais de uma classificação, e invariáveis, né, onde elas não sofrem aí a classificação. Então, as variáveis variam do masculino ao feminino ou do singular ao plural. Essa é a variação que a gente fala quando a classe sofre essa classificação, tá? Então, variam do masculino ao feminino ou do singular ao plural. E as invariáveis não variam do masculino ao feminino ou do singular ao plural, tá? Aí a gente tem a frase, o homem bonito, mulheres bonitas. O bonito é variável, pode ser bonito ou bonita, né? Bonito ou bonita, bonito ou bonitas, né? Agora, já em cheguei cedo e chegamos cedo, o cedo é invariável, né? Ele permanece igual, ele não sofre flexão ali da palavra e da classificação. Essas classes gramaticais, então, as variáveis, ou seja, as que podem sofrer a ação ali, variam, né, do masculino para o feminino, do singular para o plural. Só um pouquinho que hoje está difícil, não sei por quê. Hoje está difícil, pessoal. Peço desculpa porque a internet está oscilando bastante. Então, como eu estava falando das classes gramaticais, elas podem ser divididas em variáveis ou variáveis, né? As variáveis, elas sofrem ação aí do feminino masculino, do singular e plural, né? E as invariáveis, elas não sofrem ação. O verbo ali, a palavra não muda, né? E aí, nas classes gramaticais variáveis, tem o seguinte, ó, verbo, adjetivo, substantivo, artigo numeral e pronome, tá? Então, essas classes aqui, elas podem variar ali de gênero, né? Feminino, masculino, singular e plural. Já as classes gramaticais invariáveis, que são a preposição, a interjeição, a conjunção e o advérbio, essas não sofrem, elas não passam pela classificação ali de ser feminino e masculino, ou plural e singular. Falando no primeiro, então, do substantivo, né, são os nomes das coisas. Ele pode ser concreto ou abstrato, comum ou próprio. O substantivo comum são nomes de coisas em geral e iniciam-se por letra minúscula. Já o substantivo comum, né,
homem, planeta, cidade, país, cadeira, perfeição, caminho, mesa, etc. Todas elas com a letra minúscula, né? Substantivo próprio são os nomes específicos das coisas, ou seja, o nome de uma coisa, entre outras iguais, iniciam por uma letra maiúscula. São substantivos próprios o nome de João, né, por exemplo, que é o nome de um homem especificamente, ou seja, de um homem entre vários, por isso que eles são próprios ali, né? Brasil, nome de um país especificamente. Acre, o nome de um estado especificamente. São Francisco, nome do santo ou do rio especificamente, né? Então, todos o substantivo próprio, ele inicia ali, ele especifica o nome das coisas, tá? O concreto nomeiam coisas materiais, ou seja, feitas de matéria. Pessoas como João, lugares, o Brasil, seres vivos, gato, estrela, fantasma, objetos e elementos como faca, pedra, ar e oxigênio, fenômenos da natureza, chuva, vento, instituições, parlamento, dinheiro, tribunal. Os substantivos abstratos não são feitos de matéria, eles só existem em nossas consciências. Tá? Então, eles designam ações, originam-se de verbos, qualidades, originam-se de adjetivos ou estados. Tá? Vamos ver aqui quem é que está pedindo para entrar. Então, o substantivo abstrato são qualidades, beleza, do adjetivo belo, palidez, inteligência. Então, eles são divididos em qualidades, ações e estados. São tudo substantivo abstratos que a gente não pode tocar, né? Qualidade, ações, estados, a gente não pode tocar, a gente só sente. O artigo, ele antecede o substantivo, indica o gênero, se é masculino ou feminino, se é número singular ou plural, tá? E são classificados em definidos e indefinidos. Então, o artigo ele tem ou é definido ou indefinido. Os definidos, tá? Indicam substantivo específico, individualizado ou conhecido. O, as, os, as. Já o artigo definido, ó, ele subentende que o vencedor seja conhecido. Ó. O homem é um animal racional. O homem representando todos os homens, a raça humana. Tá? Então, o artigo definido, ele me define, ele especifica, tá? Não tem outra opção. Os indefinidos indicam um substantivo desconhecido, ou de modo vago, que são eles um ou uma, uns ou umas. Tá? Um vendedor de flores passou por aqui, pode ser qualquer vendedor que eu não conheço. Tá? Então, indefinido, ele me deixa essa dúvida. Uma observação para artigo, tá? É uma palavra, mesmo que seja de classe gramatical diferente, ela torna-se substantivo quando precedida de artigo. Tá? Então, a palavra que vem aí, mesmo se tiver uma outra classe gramatical, seja um substantivo, um adjetivo, um pronome, né? Ele torna-se substantivo porque quando vier com o. Então, se tiver o ou a, ou uma, um artigo indefinido ou definido, eu sei que a classificação daquela palavra vai ser um substantivo. Tá? Então, tem aqui, ó, o justo é aquele que não comete injustiça. O justo, a palavra originalmente adjetiva, tá? Ela se torna um substantivo porque vem um artigo na frente, o o. O farejar do cão levou ao alimento. Palavra que origina verbal torna-se substantivo. O verde é minha cor preferida. Palavra originalmente adjetiva torna-se substantivo. Tá? Exceção dos pronomes possessivos, meu, minha, tá? Então, como por exemplo ali, o meu amigo esteve aqui, a anteposição do artigo, ou seja, ele vir antes, não muda a condição de pronome. Então, a palavra que vier depois, que vem acompanhada com um artigo, todas elas podem mudar
de ir para substantivo. Só o pronome possessivo de posse, meu, minha, tá? Ele vai continuar sendo um pronome possessivo, mesmo o ou a vindo antes. Não devemos confundir os artigos indefinidos, um e uma, com os numerais, tá? Esses últimos, eles são usados para se precisar uma quantidade, e normalmente aparecem junto ao outro numeral. Então, um e uma não é numeral, não é de quantidade, tá? Ó, eles aparecem junto ao outro numeral ou uma grandeza, 1 quilo, 1 litro, aí sim ele se torna um numeral. Mas o 1 e o 1 sozinha, eles não são numerais, certo? Agora, se ele aparecer 1 quilo, 1 litro, uns reais, né? Porque a gente não pode falar R$1, 1 metro. Então, aí eles se tornam numeral. O 1 e o 1 como numerais, ó. Comprei uma banana e 2 laranjas. Ele vem acompanhado de 2 números, ó. Quantos lápis você tem na bolsa? Eu tenho 1. Comprei 1 quilo de tomate, tá? E o numeral indica quantidade. Ó, eles podem ser cardinais, fracionários, ordinais e exponenciais. Os cardinais, 1, 2, 3. Os ordinais, primeiro, segundo e terceiro, é a ordem, né? Os cardinais são os números na ordem, o ordinal de ordem, de primeiro, de colocação, segundo e terceiro. Os fracionários, meio, metade, 1/3, 2/5, 1/15, tá? E os exponenciais, tá? É o número ao quadrado, a sequência potencial, número ao cubo, a terceira potência, número à quarta potência, número à 15ª potência, tá? Então, eles se classificam nessa ordem, eles só podem aparecer em cardinais, fracionários, ordinais ou exponenciais, que são aí na questão da potência da questão da matemática. Adjetivos, tá? Então, os adjetivos, eles caracterizam o substantivo, eles dão uma qualidade, tá? Dão uma qualidade ou uma característica. Menina esperta, porta pesada, túnel escuro, atleta cansado, calça verde. Então, ele sempre vem acompanhado do substantivo, né? Geralmente, são os adjetivos, eles dão uma qualidade para o substantivo, ok? Pronome. Pronomes, então, são palavras que substituem um substantivo ou acompanham não sendo artigo, tá? Então, palavras que substituem o substantivo ou acompanham não sendo artigo. Marcos esteve aqui e ele esteve aqui. O pronome pessoal ele substitui o substantivo próprio Marcos, tá? Então, os pronomes, eles vêm para substituir o substantivo. Quando o substantivo não aparece, mas a gente subentende que eles estão na frase, né? É a função do pronome. Porque, por exemplo, quando eu digo ele esteve aqui, se eu sei que na frase anterior falou que o Marcos esteve aqui, eu subentendo, ou eu entendo, que ele está relacionado com a palavra Marcos. Então, o pronome ele tem essa função de fazer a substituição ou colocar ali o substantivo, fazer a função do substantivo. Então, deu um livro a Marcos, deu-lhe um livro, tá? Tá relacionado ao Marcos, então, lhe ali é um pronome. O pronome lhe, ó, substitui substantivo Marcos. E o pronome o substitui substantivo livro. Né? Comprei o, né? Então, lhe, deu-lhe. Então, tá tudo relacionado aí com o substantivo. Quando a gente fala em número, pessoa e gênero dos pronomes, a gente está classificando que a pessoa pode ser a primeira, a segunda ou terceira, que o número é singular e plural, e o gênero é masculino ou feminino.
né? Então, os pronomes, eles também são classificados pelo tipo de pessoas retas, né, pessoa reto, ou os pessoais retos demonstrativos, pessoais oblíquos, relativos, pessoais de tratamento, indefinidos, possessivos e interrogativos. Tá? Então, quais são os tipos de pronome? Os pronomes pessoais retos é o eu, o tu, o ele, o nós, o vós, o eles. Eles são substantivos também, eles substituem. Quando não vem substantivo próprio, né? Ou quando não vem substantivo comum, eu sei que o eu está relacionado com algum substantivo. O tu, o ele. Então, os pessoais retos são esses. Os pessoais oblíquos, me, mim, comigo, te, tigo, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe, nos, conosco, convosco, consigo, né? Então, todos esses pronomes, ó, os números e pessoas dos pronomes pessoais. Pessoa, primeira pessoa do sujeito eu, a segunda do singular, né? Ó, eu, tu, ele, ela, que fica o complemento direto, né? Eu, me, tu, te, ele ou ela, se ou a. O complemento indireto do singular, ó, sem preposição, me, te e lhe, e antecedido de preposição, mim, ti, se, ele, ela, né? E o complemento circunstancial, mim, comigo, né? Então, a gente substitui, ó, primeiro eu entendo a pessoa, eu, pode ser substituído pelo me, mim, comigo, né? O tu, te, ti, contigo, o ele, lhe, se, ele ou ela, sigo, consigo, ele ou ela, né? E o plural, tá? Pode ser o nós, o vós e eles e ela. E o nós substitui por nós ou nós, nos, conosco, o vós, vós, vosco, convosco, o lhes, se, eles e elas, se, consigo, tá? Então, essa é a classificação do pronome, e os tipos de pronome, né, classificados. Então, quando a gente fala da primeira pessoa, da segunda pessoa, da terceira pessoa, né, e a gente fala aí do singular, do gênero, então, ele tem a classificação dele. O eu, tu e o ele e ela é só para as pessoas, três pessoas do singular. E o nós, o vós e eles e ela, para as três pessoas do plural. Os pessoais, os pronomes pessoais de tratamento, tá? Quais são que a gente dirige às pessoas do nosso convívio, tá? Utilizando mais uma linguagem formal, mais íntima, ao passo que se formos nos dirigir a alguém que possui um prestígio social mais alto ou um grau hierarcaico mais elevado, necessariamente eles têm que usar uma linguagem mais formal. Então, o pronome pessoal de tratamento é para uma forma mais formal, tá? O senhor, o senhora, vossa senhoria, né? Então, os pronomes de tratamento, você, senhor e senhora, vossa senhoria, vossa excelência, porque pronomes pessoais de tratamento é a forma correta que a gente tem que tratar pessoas que são de níveis elevados ao nosso, ou de uma forma formal que a gramática exige, tá? Então, vossa eminência, tá? Usados para cardeais, o vossa alteza para príncipes e duquesas, o vossa santidade para o papa, vossa reverendíssima para sacerdote religioso em geral, vossa fraternidade, né, das ordens superiores das ordens religiosas, vossa magnificência, são os reitores de universidade, os professores, né? Vossa majestade, reis e rainhas. O você, ele já é mais usado para pessoas familiares, íntimas, né? Então, esses pessoais de tratamento aí são relacionados à forma como nós vamos tratar pessoas aí, dependendo do cargo ou do grau que elas estão. O senhor e senhora são pessoas com as quais mantemos um certo distanciamento com mais respeito, né? O Vossa Senhoria, pessoas com grau de prestígio maior, né? Empregados em textos escritos, tá? O Vossa Excelência para presidente da República, senador, deputado, enfim, entre outros. Então, os
pronomes pessoais de tratamento são para a colocação a forma que tratamos pessoas acima de nós, tá? Os pessoais de tratamento, os verbos com os pronomes de tratamento são sempre conjugados na terceira pessoa, tá? Sua Majestade está aqui falando da pessoa. Vossa Majestade aceita um café falando com a pessoa, tá? Então, os de tratamento é a forma. Sua Majestade, Vossa Majestade. Possessivos, né? Os tipos de pronome, então. A gente tem o pronome de tratamento, pessoal de tratamento, e o pronome possessivo. Ele indica posse, algo que é possuído por alguém. Esse livro é meu, essa casa é nossa, essa caneta é minha, né? Então, ó, o pronome possessivo também nas três pessoas, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, no singular, meu, minha, meus e minhas, no plural, nosso, nossa, nossos e nossas, na segunda pessoa, ó, teu, tu, tua, teus e tuas, no singular, no plural, vosso, vossa, vossos e vossas, e terceira pessoa, singular, seus, suas, seus, e plural, seus, suas, seus e suas, tá? Tipos de pronome, então, ainda falando dos pronomes. Tem o possessivo, que me indica posse, que me indica a possuído por alguém. No demonstrativo, são pronomes de terceira pessoa, que são usados para indicar ou demonstrar algo. Este, esse, aquele, isto, isso, aquilo e flexões, ou seja, palavras dessas, as mesmas, que elas se flexionam, mudam na frase. Os pronomes indefinidos indicam algo, alguém ou uma quantidade que não podemos definir de forma precisa. Não me define, me deixa uma questão na frase, me deixa uma dúvida na oração. Então, algum, nenhum, algo, poucos, nada, alguém, ninguém, muitos. Tá? Então, esses pronomes indefinidos, ó, alguém esteve aqui? Quem? Deixa uma dúvida. Havia muitas canetas no estojo. Quantas? Algo nos cobria a visão. O quê? Né? Esses pronomes interrogativos, ele indica uma pergunta, uma interrogação. Quem? Que? Quando usados em perguntas? Quem esteve aqui? Interrogativa direta, né? Tá me deixando a dúvida ali, já eu leio a frase e eu sei que é uma interrogativa. Não sei quem esteve aqui, interrogativa indireta. Então, são os pronomes que substituem uma palavra a um grupo de palavras. Ó. Nós conhecemos o professor morreu. Nós conhecemos o professor que morreu. Então, esses pronomes relativos aí, eles são usados para eu diminuir a frase e o sentido da frase vai ficar igual. Ó. Eu li o livro, o dono do livro foi embora. Os relativos, eles também nos permitem a não repetir tanta frase. Ó. Eu li o livro, o dono do livro foi embora. Não, eu li o livro, cujo, que está falando do livro ainda, foi embora. Tá? Então, esses pronomes relativos aí, eles substituem uma palavra, tá? Com um grupo de palavras com o mesmo significado, para a frase não ficar repetitiva. Então, quais são os relativos aí? O qual, que, quando pode ser substituído pelo qual, onde, quem, cujo, flexões. Então, essas palavras aí são palavras que a gente pode substituir por verbos ou por substantivos não ficarem repetitivos. Tá? Os pronomes relativos, então, eles retomam o substantivo anterior. Ah, o livro. Não, vou usar cujo, ou qual, ou onde, ou por o qual, né? Para não se repetir o substantivo já pronunciado. Ó, este é o livro que você me emprestou. Eu posso trocar, ó, esse é o livro, o qual você me emprestou. Eu ainda está falando do livro. Esta é a pessoa de quem te falei. Para mim não ter que responder, essa é a pessoa que te falei,
eu vou trocar pelo quem, que eu estou falando da pessoa ainda. Este é o menino o qual comprou o livro. Eu não preciso dizer, este é o menino que comprou o livro. Então, eu vou usar o qual, que, quem, que, para falar ainda do menino. Os pronomes cujo sempre possui valor de posse, ó. O autor cujo livro gosto esteve aqui. O livro é do autor, né? Então, tá ligado ainda com o substantivo. Esta é a casa cujo dono adoeceu. Esta é a casa, não preciso dizer a casa que o dono adoeceu, eu coloco aquela expressão cujo, o pronome relativo, para dar o mesmo entendimento, o mesmo significado para a frase. Verbo. Eles indicam, então, o verbo é a nossa ação, é o nosso estado, é o fenômeno da natureza, desejo, possibilidade, pedido ou ordem. Ou seja, o verbo é tudo que nos indica o que nós estamos fazendo, né? Então, ele indica ação, ó, Paulo chutou a bola, estado, Marco está feliz, fenômeno da natureza, ontem choveu, desejo, gostaria de comprar um livro, possibilidade, se chover, ficarei em casa, pedido, você me ajudaria? Compre uma bala para mim? E ordem, façam um exercício. Então, o verbo, ele indica essas ações aí. Os modos verbais. Oi? Tem alguém que quer me perguntar alguma coisa? Não, eu ia só complementar que a última, isso do verbo ali, o último exemplo é a prof, né? Geralmente a ordem ou é a professora pedindo para fazer o exercício, exatamente. Esse aí não tem como esquecer mais. Verdade. Então, esses modos verbais, ó, eles podem ser subjuntivo ou imperativo, né? O subjuntivo, ele me indica uma dúvida, uma possibilidade. O imperativo, ele me indica uma ordem, um pedido ou uma súplica, tá? E os tempos verbais aí, né? O tempo do verbo pode ser presente, pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Futuros do presente e do pretérito, tá? O tempo, então, presente, pretérito, imperfeito e futuro, e ele divide-se em afirmativo e negativo, tá? Ó, essas formas nominais desses verbos, ó, infinitivo, é o verbo da origem, cantar, comer, estar, entre outros. Gerúndio é o praticando essa forma nominal, esse verbo, ó, cantando, comendo, partindo, né? E o particípio, cantado, comido, partido, entre outros. Qual é a diferença dessas formas nominais? Tá? Então, eu tenho a origem, que vem lá no infinitivo, o gerúndio, que eu estou praticando a ação, e o particípio, eu estou fazendo a classificação, estou me determinando que tempo está passando essa forma nominal. Cantado, futuro, presente, pretérito, passado. Tá? Então, uma observação, diz que são da primeira conjunção os verbos que no infinitivo terminar em ar, tá? E da segundo verbo por, e os terminados em er, da terceira conjugação, são finalizados em ir, tá? Então, quando eu conjugo o verbo na primeira conjugação, ar, er, a conjugação ali finaliza em ir, tá? Advérbio. Quando a gente fala em advérbio, são palavras invariáveis que modificam o verbo. Então, quando eu falo lá em adjetivo, o adjetivo está ligado com o substantivo, ele está dando uma qualidade, tá? Já que o advérbio, ele modifica um verbo ou um adjetivo ou outro advérbio. Então, eles podem mudar eles mesmos, ou num verbo ou o adjetivo a qualidade. Eles não estão ligados com o substantivo, tá? Ó, eles jantaram muito tarde. Tá me dando o advérbio, a palavra muito, ela modifica o advérbio tarde. Ó, eles jantaram muito tarde. Tá me determinando, me especificando que foi tarde demais, tá? Eles não comeram a refeição. Então, o advérbio não modifica o verbo comeram. E eles estavam pouco felizes, advérbio pouco modifica o adjetivo de felizes.
Ó, eles estavam pouco felizes, tá? Esses principais tipos de advérbio podem ser uma afirmação, como sim, certamente, dúvida, talvez, provavelmente, intensidade, muito ou pouco, lugar, aqui, ali, cá, lá, perto, longe, tempo, agora, já, ainda, cedo, tarde, modo, assim, bem, mal, depressa, calmamente, e a maioria dos advérbios terminados em mente, tá? Então, todos os verbos terminados em mente, ali, tirando o provavelmente, que está lá em dúvida, tá? Eles são um modo, então esses advérbios aí entram em advérbio de modo. E o negação, não, de forma nenhuma. Preposição. É a palavra que liga dois termos, né? E a gente vai ver a preposição quando a gente falar em orações coordenadas, substantivas, né? Adverbiais, porque elas precisam fazer essa ligação nas frases. Então, elas ligam dois termos, duas orações, deixando o segundo dependente do primeiro, tá? Então, elas precisam dessa ligação pela preposição. A preposição é que faz a ligação para a frase não ficar sem sentido, tá? E uma depender da outra. Então, ó, estou em São Paulo. Se eu tirasse a preposição em, não ficaria conectado nenhuma frase nem a outra. Eu estou São Paulo. As principais preposições, a, em, ante, para, de, até, por, sobre. Aí a gente vê nas frases, ó. Eles moravam em São Gonçalo. Este filme é para crianças, geralmente a gente encontra bastante o para e o de mais usado, né? Ela gostava de flores, era um problema fácil de resolver, essas flores são para mim, né? Então, todas essas aí são preposições. As preposições que a gente fala, essas elas não são, a gente vê as básicas, né? Que foram que eu mostrei aí, ó. A, em, ante, para, de, até, por, sobre, né? Mas a gente tem as preposições aglutinadas, que são a junção de um artigo e uma preposição. Então, vou ao mercado. Aquele ao é a junção de uma preposição, a preposição a, com o artigo o, para não ficar, né, o sentido o mesmo, com duas palavras separadas, essas preposições, elas se aglutinam. Então, ao é uma preposição aglutinada. Comprei o carro do, então eu sei que de é preposição, mas o o fica do. Então, é uma preposição aglutinada. Gosto disto, gosto de mais isso, disto. Vou naquele lugar, vou em mais aquele, né? Então, vou à França, né? A preposição a mais artigo a. Por isso que vem a crase ali em vou a algum lugar, tá? Porque é a preposição a mais o artigo a. Para elas não ficarem a com a gente junta e faz a crase. Conjunção. A conjunção, então, ela provém da palavra de conjunto, né? Por isso, a gente pode dizer que a conjunção é uma palavra que liga duas palavras de mesma função ou duas orações. Então, a conjunção, ela faz a liga de duas palavras com o mesmo sentido, o mesmo significado, tá? A gente, então, entra agora a falar um pouquinho das conjunções coordenativas e subordinativas, tá? É diferente depois que a gente estuda ali orações coordenadas e adverbiais substantivas. Aqui a gente está falando de conjunção, tá? Que elas aparecem lá depois no conteúdo. Quando há duas orações, ou seja, duas frases, as conjunções são classificadas em coordenativas. O que elas são coordenativas? Quando não há relação de dependência entre uma oração a outra. Então, elas são coordenadas. O que é uma pessoa quando coordena, né? Ela não precisa, ela não depende de ninguém. Ela dá a ordem e alguém pratica aquela ação. Já as orações subordinativas, né? Subordinado,
quando tem uma relação. Então, tem que ter essa relação. Eu preciso ter uma independência. Então, quando a gente falar lá em orações coordenadas, são orações que não precisam de dependência nas frases. E as subordinadas, elas precisam, tá? Então, as orações, por sua vez, elas são chamadas de coordenadas ou subordinadas. Ou elas têm uma dependência, que são as subordinadas, ou elas não têm essa dependência dessa ligação de uma conjunção na frase. Por exemplo, ó, então, conjunções coordenativas e subordinativas. Ó. Pedro e João atrasaram-se. O verbo ali, né, atrasar, primeira oração. O Pedro e o João, eles são sujeitos da oração e são ligados pela conjunção e, tá? Então, o e ali, ele está fazendo a função de ligar um ao outro. Então, ela é uma oração coordenada, não, porque ela precisa do e da conjunção ali. Então, ela é subordinada. Maria comprou uma bala e João andou de bicicleta. São dois verbos na frase, ó. Comprou, de comprar, e o andou, de andar. Então, são duas orações. Quando que eu sei que são duas orações? Quando tiver mais de um verbo, tá? Então, ali a gente tem comprar e andar. Maria comprou uma bala. Ó, a oração independe da outra, pois pode existir sozinho. Ó, a Maria comprou uma bala e pronto. Só que o João andou de bicicleta também. A oração independe da outra, pois pode existir sozinha. Então, elas sozinhas, elas são orações coordenadas. Elas não precisam. Só que tem o e ali, que é uma conjunção coordenativa, né? Tá ligado? Então, eu posso ter orações coordenadas, que não precisam de complemento nem conjunção, e orações subordinadas, que precisam, né, da conjunção, que é o e ali no caso, né? E pode aparecer as duas na mesma frase, como o exemplo da Maria comprou uma bala e João andou de bicicleta. Venceremos o jogo se jogarmos bem. Ó, são duas orações, porque tem dois verbos. Vencermos o jogo, oração principal. Jogarmos bem, a oração não possui sentido sozinho. Por isso a preposição, a conjunção se, tá? A conjunção subordinada. Então, é uma frase subordinada, porque ela precisa do se para fazer a ligação de duas frases. João passeou pela cidade e comprou uma blusa. Opa, ele tem o e ali, então é uma oração subordinativa. Subordinar. Desmaiou porque estava doente. O porquê ali não é uma conjunção. Então, é uma frase coordenada. Vencermos o jogo se jogarmos bem. Se, opa, tem uma dúvida. Falta uma conjunção ali para me indicar a frase por inteiro. Então, é uma subordinada. Passou mal assim que saiu do restaurante. Né? Então, também assim que tá ligado ali a conjunção, que eu preciso passou mal e fica a minha dúvida. Então, tem uma conjunção ali, é uma oração subordinada. Tá? Quando a gente fala em conjunções coordenativas, né, elas precisam ali, elas se fazem por si só aditivas, tá? Então, as conjunções coordenativas, elas não precisam, ela exprime uma ideia de adição ou soma. Aditiva, já fala, né? Fui à escola e joguei bola, não fui à escola nem joguei bola. Então, elas vêm para adicionar algum conceito, algum significado ou uma compreensão final da frase por inteiro. Adversativas, elas exprimem ideia de contraste, oposição, adversidade. Ó, fui à escola, porém, não levei meu caderno. Fui à escola, no entanto, não prestei atenção nas explicações. Então, a adversativa, ela faz o papel de me dar uma ideia na primeira oração e ela muda, ela vai ao contrário dessa ideia, ó. Fui à escola, porém não levei meu caderno. O que adianta eu ir na escola e não levar o caderno?
Fui à escola, no entanto, não prestei atenção nas explicações. Por que eu fui na escola se eu não prestei atenção? Né? Então, elas se opõem, elas vão contra a ideia principal da frase. As conjunções coordenativas alternativas, elas exprimem ideia de alternância, né? Elas alteram, ou elas dão uma opção a mais, ou exclusão. Ó. Ora, Marcos está bem disposto, ora, ele se sente cansado. Então, essa conjunção coordenativa, ou, né, a alternativa ali dá ou uma coisa ou outra, dá alternativa, alteração. Né? Então, essa é a mais fácil, na verdade. Quando a gente fala em conjunção coordenativa, o ou, ora, está me dizendo uma alternativa ali, né? Ó, com o dinheiro que ganhou, com o dinheiro que ganhei, ou eu compro uma camiseta, ou eu compro uma bermuda. Então, está me dando uma alternância, uma alternativa ou exclusão. Geralmente, é mais a ideia de alternância, tá? Ou uma coisa, ou outro, ora. A conjunção coordenativa conclusiva já diz, né? Ideia de conclusão, né? E a gente pode substituir por conclui-se que, ó, pratiquei exercícios físicos, por isso me senti melhor. Aquele medicamento é tarja preta, logo deve ser vendido somente com receita. Ah, então ele tira a conclusão. Explicativas exprimem ideia de explicação. Ele deve ter saído da escola, pois não veio mais. Não quero mais comer, porque estou satisfeito. Tá? Então, explicativa exprime ideia de explicação. Pois, porque. Então, a conjunção coordenativa, ó, quais as classificações dela? Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. E aí a gente tem os exemplos de conjunção de cada uma, né? Aditiva é nem. Nem, né? Adversativa. Mas, porém, todavia, alternando ou, ora, né? Conclusiva, explicativa, né? Então, a gente tem o exemplo de aditivo ali, ó, Pedro é educado e gentil, tá adicionando que ele é educado e mais alguma coisa, no caso gentil. Adversativa, ó, não se esforçou muito, porém obteve um bom resultado, né? Então, vai ao contrário da ideia, ó, ele não se esforçou muito, mas ele conseguiu um bom resultado. Alternativa, ou você estuda ou você trabalha, me dando uma opção ou outra. Conclusiva, dando a conclusão, né, ó, possui um bom histórico profissional, logo não ficarás desempregado. Então, está me concluído que se ele tem um bom histórico, ele não vai ficar desempregado. E explicativa, me dando a ideia de explicação, né? Ó, não compareci à festa porque não fui convidado. Porque é mais marcado na explicativa, na conclusiva, o mais usado é o portanto, por isso, assim. O alternativa ou, ora, né? O mais usado em adversativa, porém, mas, todavia, né? E no aditiva, nem, mas também. Né? Então, esses aí são os exemplos das conjunções coordenativas. As conjunções subordinativas integrantes, tá? Elas iniciam nas orações subordinadas substantivas, ó. São elas o que e o se. Como, né? São esses três aí, que, se e como. Então, olha o exemplo. Não sei dizer se ele chegou. O não sei dizer isso se ele chegou. Então, a integrante, ela faz o acompanhamento no substantivo, tá? Geralmente, usando essas expressões, ó, o que, o sei e o como, tá? São caracterizadas pelas conjunções subordinativas integrantes. As causais, elas exprimem uma causa, tá? E elas podem ser o porquê, o como, uma vez que, já que. Podemos substituí-las por causa que. Ah, mas a gente viu lá
que o porquê ele também entra numa explicativa, né? O que daí me difere para eu saber se ela é uma explicativa ou se ela é uma causal? Aí vai dar interpretação de frase, o sentido que vai me dar. Ou ela vai me exprimir uma ideia, ou ela vai me dar uma explicação. Né? Ela exprime uma causa, ou ela me dá uma explicação. Ó, ele adoeceu porque andou na chuva. Ele adoeceu por causa que ele andou na chuva. Então, é uma consequência, é uma causa. Ele andou na chuva, ele se molhou, ele ficou doente. Tá? Que não está explicando. Então, caso uma conjunção apareça em mais de uma classificação, tá? Aí a gente vai pela interpretação, pelo significado, para ver a causa exprime causa, explicativa está explicando. Concessivas, conjunções subordinativas concessivas, elas exprimem concessão, tá? Uma oposição ao que aconteceu. Embora, ainda que, mesmo que, apesar de que, né? Ó, quando fui dormir, ainda estava claro, ainda que passasse das 7 da noite. Apesar de estarmos refletindo mais sobre a economia do país, os juros só têm aumentado, né? Então, elas dão a oposição do que aconteceu. Ó, no primeiro exemplo, quando fui dormir ainda estava claro, estava claro, mas está me dando uma oposição, porque eu ainda consigo enxergar, estava claro, mesmo sendo noite, né? E no segundo exemplo, apesar de estarmos refletindo mais sobre a economia do país, os juros só têm aumentado. Então, a gente refletiu sobre a economia, mas os juros ainda aumentaram. As condicionais, as conjunções subordinativas condicionais, elas exprimem uma condição ou uma hipótese. São elas, o se, desde que, contanto que, caso, né? É como se disséssemos na condição de. Então, a condicional, ela me exprime uma hipótese, ó, vou nadar se fizer sol. Então, eu vou nadar na condição de fazer sol, se não, eu não faço. Então, é uma condicional, uma condição. E as conjunções subordinativas comparativas estabelecem comparação, tá? Como, mais do que, menos do que. Então, as comparativas, elas me dão uma comparação. Ó. Estou mais feliz hoje do que ontem. Uma comparação de superioridade. O sol hoje está tão forte quanto ontem. Uma igualdade, igual o sol, a fortidão do sol do dia anterior para o de agora. E o dia hoje está menos chuvoso do que ontem, inferioridade. Está dizendo que hoje está mais chuvoso do que ontem. Ah, então, as comparativas. Quando é que vocês vão ter que classificar isso? Lá na apostila de vocês têm exercícios ali onde vocês vão ter que olhar a frase, ver a conjunção, identificar se ela é uma comparativa, se ela é uma aditiva, se ela é uma explicativa, né? Então, as conjunções, elas funcionam, a ideia da conjunção é a mesma da preposição, elas ligam, elas aparecem, tá? Só que a preposição, ela faz a ligação e ela precisa ali estar ali. A conjunção, ela faz o sentido da frase, e aonde eu tenho a minha classificação, eu preciso saber as classificações, que nem eu saber que de é uma preposição, ou que para é uma preposição, ou que a é uma preposição, assim se faz com a conjunção também. As conjunções subordinativas consecutivas, tá? Elas exprimem consequência, algo que ocorreu pelo fato de outra coisa ter acontecido antes, tá? Pode ser colocado por consequência disso, após na conjunção, pode ser usado ó, que, de sorte, que, né? Então, comeu tanto que, em consequência disso, teve indigestão. Tá? Então, a consecutiva geralmente vai ser o que, o uso do que ali, de sorte que, o que sozinho, de forma que, tá? Então, comeu tanto que, em consequência disso, teve indigestão. Chegou a indigestão por antes de ter comido tanto. Né? Então, ela já estava com a indigestão, e aí ela comeu, ficou pior ainda. Tá? Então, a consecutiva vem de uma ideia já, de um fato já ocorrido. Aqui entra, para descobrir o tipo de conjunção subordinada, eu preciso também interpretar a frase.
entender o sentido da frase. E as conjunções subordinativas finais é a finalidade, ela dá um objetivo, tá? A gente pode substituir com a finalidade. Quais são elas, ó? A fim de que, o que, por quê, para quê, tá? Então, vamos embora a fim, ó, com a finalidade de que possamos assistir o filme. Então, a fim é com a finalidade. Tá? Então, os finais, eles dão a finalidade, o objetivo. E os temporais, ó, indicam tempo, como, por exemplo, desde que, logo que, assim que, ó. Desde que você foi embora, fez-me noite em meu viver, né? Então, tá me dando tempo ali, desde que ela foi embora, já não se faz mais a vida como é. Então, vamos ver essas conjunções aí subordinativas, ó. Então, as causais, consecutivas, comparativas, formativas, concessivas, condicionais, as proporcionais, finais e temporais. Foi tudo que nós vimos, ó. Quais são mais usadas nas causais, ó? O porquê, uma vez que, né? Como, por exemplo, como estava frio, resolvemos adiar o passeio. Consecutivas, então, ó, o que, né? De modo que, tamanho foi o mau desempenho do rapaz que a empresa optou por não contratá-lo. Está dando uma consequência. Comparativa, ó, o como, o tal qual, assim como, né? E a gente tem exemplo, a menina era delicada como uma flor, tá comparando a menina com alguma coisa. Conformativa, o conforme, segundo, né? Assim como. Então, conforme o combinado, entregamos a pesquisa para o professor. Tá me dando ali uma conformativa, né? Tá me dando uma confirmação. Concessivas, ó, mesmo que, por mais que, ainda que, se bem que, né? Embora gostasse muito dele, resolvi terminar a relação. Então, concessiva tá me dando, né, um consenso, uma conclusão daquilo. Condicionais, né, o se, o caso, portanto, contanto, né, terá seu dia cortado, a menos que apresente justificativa. Então, tá me dando uma condição, não vai tomar o dia cortado ali, se me mostrar uma justificativa. Proporcionais à medida que, né, ideia de proporção, de quantidade, quanto mais, quanto menos. Então, quanto mais agir dessa maneira, mais será excluído pelo grupo. E as finais, a fim de que, para que, estudo bastante a fim de que possa construir meu futuro. Então, tá me dando a consequência aí, né? Final aí da ideia de que se eu estudar bastante, isso vai acrescentar influenciar no meu estudo aí, no meu futuro. E o temporal, quando, enquanto, sempre que, logo que, né? Quando chegar de viagem, avise-me. Né? Então, tá dando também o tempo aí, quando finalizarem a viagem, me avise. E a interjeição, né, que também faz parte da classe gramatical. A mais longa que foi a conjunção, né, porque elas depois nós vemos lá nas orações, aqui nós estamos vendo elas, né, nas conjunções, que essas conjunções aparecem nas orações coordenadas, adverbiais e substantivas. A interjeição, então, são palavras que exprimem estados emocionais, sensação, né, sensações, estados de espírito e sensações. Ó, as interjeições são classificadas de acordo com o sentimento que traduzem, né? Então, são as nossas falas aí, ó, alegria, oba, viva, dorai, ui, espanto, surpresa, chamamento, desejo. A interjeição é mais tranquila, né? Pedido de silêncio e o alívio. Certo? Então, falamos aí sobre as classes gramaticais. Daí também tem lá no conteúdo de vocês, falando aí sobre análise sintática interna, né? Deixa eu ver aqui.
que são, aí depois que nós entendemos as classes gramaticais, cada uma qual é o seu significado, como é usado, né, a gente fala então na análise da frase, né, para a gente depois fazer a análise na oração. Então, a frase é todo o enunciado de sentido completo, capaz de estabelecer comunicação. Essa frase, ela pode ser nominal ou verbal. Quando que ela é nominal? Quando não possui verbo, ó. Só é solta, né? Entre outros ali, ó, socorro, legal, não, né? Então, ela só dá um nome. Agora, quando ela for verbal, possui verbo, tá? Que pode ser chamada de oração, ó. Sejam atenciosos, o deputado aprovou o projeto de lei, entre outros. Então, ele vai se tornar uma frase verbal quando tiver um verbo ali, né? Que também a gente chama de oração. A oração, ela é um enunciado que se estrutura em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Tá? Ó, não vou viajar porque choveu muito. Então, a oração, ela é a estrutura do verbo com o substantivo, a estrutura dessas classes gramaticais. Quando a gente fala em período e frase, daí ó, o período e a frase é a frase constituída de uma ou mais orações, com sentido completo. Então, a frase e a oração, ela não tem o sentido completo, ela vai ter quando for para período, né? Então, ele ganha o sentido completo, porque tem toda a classificação. O período, ele é sempre iniciado por uma letra maiúscula, finalizado com pontuação. Então, o período é aquele completo. Ele pode ser período simples, não confundindo com sujeito simples, tá? Período simples, ele possui só uma frase, só um verbo, tá? Diferente sujeito simples, é um sujeito, eu, tu, né? O período composto, ele é feito por duas ou mais orações, que é o verbo. Então, o período simples vai ser com um verbo só, o período só, a frase com um verbo só. O composto é com mais de um. Ó, como não serve? Um verbo, então, é um período simples. Saímos de manhã e voltamos à noite. Dois verbos, sair e voltar. Então, é um período composto. Haverá num período tantas orações quanto forem os verbos. Então, um verbo, dois ou três, são 3 períodos. Se tiver 4 verbos, 4 períodos, né? O número de verbos é o mesmo número de orações. Tá? Então, é importante lembrar que as locuções verbais e tempos compostos são considerados uma oração só. Ou seja, um verbo é uma oração, mais de um verbo, 2 orações, e assim por diante. Quando a gente fala na análise sintática, né? Ó, o que ela é? Ela estuda cada um dos termos de uma oração. Cada palavra que tem um termo para essa palavra. O termo é a palavra considerada conforme a função, né? Então, cada palavra exerce uma função nessa análise sintática, tá? Então, o que a gente analisa dentro dessa análise? Os termos essenciais de uma oração, tá? Então, a gente começa identificando na análise sintática o sujeito e o predicado, tá? Depois a gente vai... Opa! Um pouquinho aqui. Depois que a gente vê o sujeito e o predicado, a gente vê o complemento verbal, né? Que daí entra objeto direto e objeto indireto, né? Se tem preposição ou não. Complemento nominal, se tem uma expressão a mais para completar aquele substantivo, né? Enfim, daí a gente entra aqui nos integrantes de uma oração, né? O verbo e os seus complementos. Só um pouquinho. E aí a gente também vê os acessórios, né? Mas aqui a gente vai focar mais no complemento verbal, ali no sujeito e predicado, né? No objeto direto e indireto. Então, essa análise sintática que está lá no polígrafo de vocês, né?
o Congresso aprovou na reforma do ensino médio, ó. A gente tem um exemplo aqui, o Congresso aprovou a reforma do ensino médio. O Congresso é sujeito e aprovou a reforma de ensino médio predicado. Então, a gente começa a análise sintática pelo sujeito predicado. Como que eu divido essa frase? Vou até onde vai, quando começa o verbo, do verbo em diante é predicado. E o Congresso é sujeito, né? O que determina a frase ali, o elemento principal é o sujeito. Né? Então, quando a gente fala no sujeito aí, ó, é o termo, é a pessoa ou coisa sobre o qual o resgante, né, o restante aí da oração declara algo. Ó, o Congresso aprovou a reforma do ensino médio. Sujeito, Congresso. Para descobrir o sujeito, é necessário que faça pergunta ao verbo sobre a quem ele se refere. Então, eu pego a frase, o Congresso aprovou a reforma do ensino médio, desculpem, eu preciso ver, aprovou. O que foi aprovado? Quem aprovou? O Congresso. Então, eu sei que o Congresso vai ser o sujeito. Predicado é o termo que contém o verbo e informa alguém sobre o sujeito ou um fenômeno. É aquilo que se declara sobre o sujeito. Então, predicado é aquilo, é a ação que eu vou praticar sobre aquele sujeito. É o tempo, é a forma, né? Que nem no exemplo, aprovou a reforma do ensino médio, é o meu predicado. Descoberto o sujeito, aquilo que faz referência a ele é o predicado. Então, tudo que for do verbo em diante, que está dando referência, dando ação, é o predicado. As orações, então, podem estar na ordem direta, né, quando o sujeito vem antes do predicado. Ó, a educação no Brasil precisa ser melhorada. Quando o sujeito vem de cara ali, primeira coisa na frase, é uma ordem direta. A ordem direta é quando o predicado vem antes do sujeito. Ó, no Brasil, a educação precisa ser melhorada. Né? Então, a gente inverte ali, é uma ordem indireta. Não pode haver vírgula, isso é bem importante, ó, entre o sujeito e o predicado da oração, porque senão configura-se um desvio gramatical gravíssimo, porque daí a gente está separando o sujeito e predicado ali no lugar errado, né? Então, não pode se botar vírgula aí. Os termos integrantes da oração, então. Ó, o complemento verbal, que é o objeto direto e objeto indireto, que a gente vê lá na oração coordenada. Predicativo do sujeito e do objeto. Complemento nominal e agente da passiva. Quando a gente fala aí do complemento verbal, ele pode ter o sentido, é o verbo, tá ligado? Relacionado com o sentido do verbo, tá? Então, ele pode ser transitivo direto, quando o verbo transita, né? Que ele não precisa ter uma preposição para ligar, e o transitivo indireto, ele precisa ter uma preposição, ó. Objeto direto, que é o verbo transitivo direto, ele completa o sentido de um verbo sem se ligar a este por preposição necessária. Eu comi churrasco na festa. Ela quebrou o vaso da decoração da escola. Agora, quando for objeto indireto e o verbo transitivo indireto, ele precisa ir ligado a ele por meio de uma preposição necessária. O a, o de, o com, em, para, entre outras. Tá? Ó, ele necessitou de ajuda. Lembrei-me de estudar ontem. Então, precisa de uma ligação aí. Predicativo é o termo que expressa estado ou característica do sujeito ou do objetivo, ó, ou do objeto, né? Predicativo do sujeito, então. A minha família é linda, né? Então, tá ligado, esse predicativo tá ligado com o sujeito, ó. A cidade elegeu João prefeito. Então, a minha família é linda, o termo linda ali, ó, ele caracteriza o núcleo do sujeito família. Então, o predicativo, ele está ligado com o sujeito. E o predicativo do objeto, ó, o termo prefeito, caracteriza o objeto direto João do verbo eleger. Quando a gente fala, eu vou pular esse aqui, que a gente não vai estudar.
do complemento nominal, tá? Que a gente usa algumas siglas, que para falar complemento nominal é CN, vem precedido de preposição obrigatória. Então, o complemento nominal vem com uma preposição e ele complementa o substantivo adjetivo ou advérbio. Ó, se for nome, ó, a família tem medo de assalto. Medo é substantivo e de assalto é o complemento nominal, porque vem uma preposição e algo que me dá uma qualidade, um adjetivo, um advérbio depois da preposição. Então, a função do complemento nominal é isso, tá? É vir o substantivo, depois uma preposição e um complemento nominal dessa preposição, tá? E de advérbio a mesma coisa, ó. Opa. Peraí que saiu aqui. Tá? E do advérbio a mesma coisa, ó. O juiz sentenciou favoravelmente ao menino. Então, o que aconteceria? O favoravelmente é um advérbio e ao menino complemento nominal, porque ao é preposição e vem um complemento. Então, para se tornar um complemento nominal, eu preciso do substantivo, do nome, né? Do complemento da preposição e mais um complemento, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Certo? E aí a gente também vamos falar um pouquinho sobre o período composto por coordenação. Tá? Então, a gente já falou o que é um texto informativo, né? Vimos bem as classes gramaticais, e vimos ali a análise sintática interna. Então, a gente viu as classes gramaticais para saber a classificação de cada palavra, tá? Vimos a análise sintática interna para entender o que é uma oração, o que é uma frase, né? Como que acontece ter mais uma oração ou não. E agora a gente vai fazer a análise dessas orações coordenadas, né? Então, um período composto por coordenação é constituído por orações coordenadas. Então, uma oração, ela se chama coordenada quando ela não funciona como termo de outra e nem tem outra que funcione como termo dela. Elas, por sozinha, ela se faz, tá? Então, as orações coordenadas são sintaticamente independentes entre si, ó. Eu lhe trouxe o livro, mas você não o leu, tá? Então, eu lhe trouxe o livro, eu poderia acabar a frase ali, tá? Mas você não leu. Então, tem duas orações. A coordenada, ela não precisa dessa ligação, ó. Eu lhe trouxe o livro, ó. Eu é o sujeito, lhe é o objeto indireto, verbo transitivo indireto, porque não precisa direto, ó, o livro, então, mas você não leu. O você é o sujeito, o objeto direto, tudo direto, eles não precisam ali preposição, tá? Dependendo, ó, ainda no exemplo, note que a primeira oração não apresenta conjunção, enquanto a segunda, então por isso que está em negrito ali o mas, tá? Ela se torna independente, então ela é metade uma oração coordenada, eu lhe trouxe o livro, porque eu poderia acabar ali, não tem uma conjunção ligando, mas você não leu. Então, na segunda, apresenta uma conjunção, que é o mas. Então, dependendo da presença ou da ausência da conjunção, uma oração coordenada é sindética ou assindética. Primeiro eu vejo se essa oração é coordenada ou não é coordenada, tá? Se ela for coordenada, ela não precisa de uma conjunção. E aí ela se torna sindética quando possui conjunção, tá? E assindética quando não possui conjunção. Então, o que acontece quando as coordenadas sindéticas, tá? Elas são sem conjunção, mas não recebem nenhuma classificação, tá? E as coordenadas sindéticas, então, lembra lá, quando tiver o assim na frente, elas não têm conjunção, e as sindéticas
são classificadas de acordo com o sentido que tem no período. Então, é toda aquela classificação que eu já trabalhei no outro slide com vocês, né? Tem a coordenação sindética aditiva, né, que nós já vimos os exemplos, a coordenada sindética adversativa, a coordenada sindética alternativa, coordenada sindética conclusiva. Então, quando ela for sindética, ela obrigatoriamente ela tem que entrar em alguma dessas conjunções, porque ela possui. Se ela é uma oração coordenada sindética, ela precisa ser uma dessas classificações. Ou ela precisa ser coordenada sindética aditiva, né, que vai ter, por exemplo, a conjunção e, ou ela vai ter a coordenada sindética adversativa, né, da oposição, alternativa, né, conclusiva, explicativa, né, então, a ideia da oração coordenada é aquela que não exerce função sintática em relação à outra. A oração coordenada, ela não funciona como um termo da outra oração, tá? Então, repetindo, as orações coordenadas, a sindética, ela não apresenta conjunção, e a sindética apresenta, né? Então, a gente, quando for a sindética, ela precisa ser uma dessas aqui, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. O uso das vírgulas entre as orações coordenadas, tá? Então, as orações assindéticas, ou seja, que elas não precisam de conjunção, separam-se por vírgulas, ó. Olhou as árvores, não viu folhagem. As coordenadas sindéticas, tá? Que precisam de conjunção, em princípio, elas se separam por vírgulas, exceto, então, a única que não vai ser separada pela vírgula é as aditivas. Então, as orações coordenadas sindéticas aditivas, elas são iniciadas pela conjunção e não precisam de vírgula. Irritou-se o amigo, mas fiquei inflexível. Ali vai vírgula. Mas agora, primo Agemiro sopra os tições e ajuntas as brasas. Tem o E ali, então, quando tiver a oração coordenada sindética aditiva com o E, elas não precisam ser separadas por vírgula. As orações coordenadas sindéticas introduzidas pela conjunção E, elas podem vir separadas por vírgula, e isso ocorre, sobretudo, em dois casos, ó. Quando as orações são ligadas pela conjunção e quando a conjunção E vem várias vezes repetidas, aí ela precisa ter vírgula, ó. Grita, esperneia, e chora, e sofre, e ri, e chora. Então, quando vier mais de uma vez repetitiva ali a conjunção E, daí sim eu boto a vírgula, certo? Tirando isso, não vai vírgula. Mais uma reforçada, pessoal, e aí eu já vou finalizando, porque o nosso conteúdo fica repetitivo, porque acaba esse conteúdo se repetindo, tá? Por isso, vou repetir de novo, por isso que as minhas aulas, elas presenciais, elas acontecem diferente, tá? Porque daí eu pego metade da noite, só explicando para vocês entenderem, a aula vai até às 10h30, né? E aí, por que a aula de português acaba antes, tá? Primeiro, porque a gente acaba se repetindo muito, né? Porque o conteúdo eu já vou falar de novo nas orações coordenadas, né? E porque em aula eu separo em dois momentos, tá? Eu faço a explicação, depois a gente exercita com exemplos, tá? Fazendo os exercícios, tirando as dúvidas. O que diferencia na hora de fazer um online, tá? Então, a nossa próxima aula de português, que será a última, e aí tem a prova, né? Eu vou dar mais uma explicada, e aí entro já com alguns exercícios, né, para explicar para vocês, e aí vocês fazem a prova. Não adianta também eu segurar que é diferente, porque aqui o português a gente tem que exercitar nas frases,
tá? Então, só para fazer uma explicação para vocês que em presencial seria diferente, nós iríamos até as 10h30, porque daí eu consigo fazer vocês em grupo aí separarem, né? Tem uma dinâmica, uma didática diferente, tá? Então, o conteúdo mais complexo de vocês é esse aqui das orações coordenadas, tá? Adverbiais, substantivas. Então, ela se divide em coordenadas, tá? Quando há presença de conjunção, tá? Aí vem de novo a sindética e sindética, a sindética quando não há ocorrência de conjunção, e a sindética quando tem a conjunção, daí elas podem ser aditiva, alternativa, adversativa, conclusiva e explicativa, tá? Então, toda aquela classificação, os exemplos já dados para vocês. A subordinada, tá? É a parte de uma oração que não tem sentido próprio, precisa de uma oração que é subordine, que seja principal, tá? E a gente vê as siglas dela, a gente aprende também que a gente, na hora de fazer a classificação numa frase, que não é no caso agora, mas a gente pode falar oração subordinada substantiva, em vez de escrever ela por extenso, assim a gente usa as siglas OSS, né? As orações subordinadas substantivas podem ser, né, subjetiva, objeto direta, né, quando tem a preposição ou não. Tá? Vou falar um pouquinho aqui sobre a oração subordinada adjetiva, né, que aparece como o OSS, ADJ, né, que faz a substituição aí do adjetivo, né? Então, entra também a questão aí dos adjetivos. E as adverbiais, que tem lá também, né? As orações subordinadas adverbiais. A gente faz a sigla do OS, ADV, né? São as orações ligadas ao verbo da oração principal. Por exemplo, Priscila chegou em casa quando amanheceu. Eu sei que os verbos têm chegou e amanheceu, né? Então, em tá ligado aí com o tempo que ela chegou, amanheceu, de tempo, né? Determina o tempo, então não tá ligada com o substantivo. As orações subordinadas adverbiais tá ligada com o tempo, com o verbo. Então, a oração subordinada é quando amanheceu. Isso porque a oração é que está ligada à oração principal. Tá? Então, ela chegou em casa quando amanheceu, tá? No tempo ali que ela chegou, né? Por isso que ela é uma adverbial. Priscila chegou quando amanheceu. Para ficar mais fácil, vamos usar a dica da exclusão. Ou seja, se não for subordinada a substantivo e nem adjetiva, só pode ser adverbial. Então, a substantiva está ligada com o substantivo, a adjetiva com a qualidade, que daí ela vem com a preposição, né? E a adverbial, ela vem com o tempo ali, ó. Quando conseguimos trocar uma subordinada por isso, estamos diante de uma oração subordinada substantivo. Tá? Quando conseguimos trocar uma subordinada por um adjetivo, é uma oração adjetiva. E aí a gente também tem lá no polígrafo, deixa eu ver uma coisa aqui, oração coordenada, deixa eu ver, adverbiais. Tá? Então, a gente falou das substantivas, né, que são relacionadas ali com as preposições, e as adverbiais, ó. Então, as orações subordinadas adverbiais, tá, são o estudo das orações subordinadas. Então, as orações subordinadas adverbiais, elas funcionam como um adjunto adverbial. O que é isso? São orações que indicam a existência de uma circunstância, um lugar, um momento. Tá? Então, a oração subordinada adverbial, ela é aquela que tem valor de um advérbio, ou de uma locução adverbial. Ela tem a função, ela exerce ao verbo na oração principal, tá? Então, ela está ligada com a ação, o tempo, a relação do verbo, tá? Ó, mandar um claro torpedo é como um beijo na boca. Quando você começa, não quero mais parar. Então, o quando, né, e a forma, ó, de advérbio, está ligado ali com o verbo, né? Mandar, como, quando. Então, como dar beijo na boca é uma comparação, está comparando ali o torpedo com o beijo. Quando você começa é tempo.
Então, quando tiver as palavras, as expressões que determinam a forma, um tempo, uma comparação, quando, como, é uma oração subordinada adverbial. Aí, para que servem essas orações adverbiais? Ó? Elas estabelecem relação lógica e coesiva, tá? A construção de sentido de um texto. Servem para inserir noções de tempo, finalidade, condição, concessão, ou ainda para estabelecer uma comparação, uma concomitância, ou relações de causa e consequência entre dois fatos. Então, ela serve para concluir, para dar uma ideia, para comparar, para fazer uma consequência, né? E, embora essas orações adverbiais sejam comuns na fala, a gente já fala, né? Alguns dos seus tipos aparecem mais frequente em textos escritos, né? Com a variação da língua padrão, certo? Do grau da elaboração das ideias, dos sentidos, tá? Então, elas também ganham classificação, que nem a gente viu lá nas orações coordenadas, nas conjunções, que tem a classificação, elas também têm aqui, ó, para ser uma oração adverbial, ela pode ser causal, tá? Ela funciona como adjunto adverbial de causa, o porquê, por quanto, né? Visto que. Só que fazer a distinção entre uma oração coordenada explicativa e uma oração subordinada adverbial, tá? Porque na oração coordenada explicativa, nós vimos também essas expressões, tá? Qual é a diferença para saber que é uma oração coordenada explicativa e uma oração subordinada adverbial causal? Nem sempre é fácil, tá? Esse aqui é o que mais dá dúvida, porque as ambas expressões, elas podem ser introduzidas pela conjunção que ou porquê. Tá, como que eu vou saber, então, tirar essa dúvida aí? A oração coordenada explicativa, ela explica a razão de afirmação feita na oração anterior, tá? Então, explica. Ah, explica eu sei, então. Não, tem que entender o sentido da frase. Tá, ó, o sol estava muito forte porque as flores estão murchas. Ele está me explicando a ideia da frase anterior, ó. Se o sol estava forte, é claro que ele vai deixar as plantas, as flores murchas, porque ele não está, ele está explicando, ó, tá? Mas ele está explicando, tem um motivo de explicar a frase anterior, tá? A oração subordinada adverbial causal tem o papel de advérbio em relação à oração principal, tá? Então, ela indica a causa do efeito expresso. Lá eu explico, e aqui eu dou a causa. Fomos ao passeio porque houve algumas existências. Tá? Na explicativa eu explico e eu só faço a relação. Aqui precisa da consequência, tá? Dá uma causa, dá uma consequência da frase anterior. A oração coordenada explicativa é frequentemente empregada nas orações imperativas que dão ordem, tá? Ou optativas. Não fique muito tempo diante do computador, que a sua coluna pode sentir. Deus te guie porque você merece, tá? Então, por causa que ou causa de, tá? Na variedade do padrão da língua, tá? A gente pode falar por causa de ou causa de, tá? Então, em vez de, por exemplo, voltei para casa por causa que ia chover, a variedade padrão recomenda outras construções, como voltei para casa porque ia chover, uma vez que ia chover ou por causa da chuva. Então, a gente também tem essa variação para deixar aí a frase adversativa, tá? Voltando ali falando das adverbiais, ela também pode ser uma comparativa. Funciona como adjunto adverbial de comparação, tá? Então, tá ligado ao verbo. O verbo fica subentendido. É iniciada por uma conjunção subordinativa comparativa. Mais que, quanto, como, né? Vinícius era mais esforçado que o irmão. Leal é tão esforçado como o irmão. Então, tá comparando. A concessiva, elas ganham as mesmas classes gramaticais, elas ganham as mesmas classes, tá, pessoal? Tanto nas orações coordenadas, ou as orações coordenadas adverbiais. Pode ser condicional,
O que vai me diferenciar se eu sei uma oração coordenada ou uma oração subordinada? O sentido da frase conformativa, e todas essas classificações estão lá no material de vocês ali para estudo, tá? E repito, façam os exercícios, tá? Quem puder fazer exercícios, amanhã nós temos aula de novo, e quem puder fazer os exercícios para participar aí da realização dos exercícios, para a gente botar em prática o que a gente viu, tá? Que amanhã vocês já estará liberada a prova para vocês. E temporal, né? Final, as mesmas, ó, proporcional, tá? Então, encontra-se a seguinte classificação para o porquê enquanto conjunção, tá? Ó, no dicionário da língua portuguesa, tá? O verbo, ele exprime, a conjunção exprime causa, razão, né? O dicionário da língua portuguesa e dicionário da língua portuguesa de 2009, um acordo ortográfico para Porto Editora, tá? Uma vez que, já que, por causa. Então, todas essas conjunções aí, elas tiveram uma classificação, uma modificação. Então, elas sofreram que cada uma pode ter mais de um sentido ou não, tá? E os exemplos, então, de orações subordinadas adverbiais causais ali, ó. Carla não foi à escola porque estava doente. Como estava doente, não foi à escola. Né? Não almoço porque não tenho fome, como não tenho fome, não almoço. Então, elas dão uma causa, né? Explicativas também, os exemplos aí já foram dados. E aí, falando mais um pouquinho também das orações substantivos, subordinadas, né? Se elas são subordinadas, elas aí precisam de uma conjunção. Então, vamos retomar o período simples do exemplo anterior. Olha só, nós temos aqui, ele admitiu a derrota. Né? Então, ele, o sujeito, verbo transitivo direto, admitiu, não tem preposição, a derrota. Então, derrota é verbo, né? Classe substantivo. Só que ele tem a